Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e no vídeo de hoje nós iremos para a nossa aula de número 4 do nosso curso de Administração de Servidores Linux para iniciantes. E na aula de hoje nós iremos falar sobre permissões em arquivos e diretórios no Linux, ok? Então vamos para o nosso conteúdo. Eu vou abrir aqui o meu Hyper-V e vou iniciar o server 02, que é o meu servidor CentOS. O servidor está sendo iniciado e para facilitar a nossa aula, como na última, eu vou abrir também o meu terminal para que a gente consiga, para que facilite a visualização dos comandos e também quando eu precisar fazer algum tipo de marcação ou explicação, eu conseguir utilizar o mouse, porque afinal eu estou utilizando uma máquina Windows e não me possibilita ter ali o terminal nativo, ok? Então deixa eu ver aqui, ó, a máquina já iniciou, vou fazer o login com o meu usuário. Pronto, agora eu vou verificar aqui o IP da minha máquina. E agora sim eu consigo fazer aqui o login no meu servidor utilizando o SSH. DevInfra, ó, já tenho até aqui no histórico porque o IP não mudou. Vou colocar a senha. Pronto, agora eu já estou logado através do meu PowerShell na minha máquina CentOS, aonde nós iremos executar os nossos comandos. Então eu vou minimizar aqui e antes de iniciarmos a execução dos nossos comandos, vamos voltar lá no nosso cenário, onde nós tínhamos a nossa empresa DevInfra Corp e na última aula nós criamos os usuários e os grupos, tanto o usuário Roberto quanto a usuária Larissa e o grupo do comercial e do RH e adicionamos esses usuários também a esses grupos. Então agora, para a gente conseguir ilustrar e ficar um pouco mais fácil o entendimento do que a gente vai fazer, até para a gente ter um roteiro com começo, meio e fim, o que a gente precisa fazer? A nossa empresa agora, nós já temos ali como criar os usuários e atribuí-los aos grupos, mas agora eles precisam criar arquivos das suas atividades e também compartilhar arquivos entre si. Então, a primeira pastinha que eu vou ter aqui vai ser a minha pasta do comercial. E eu preciso também ter uma pastinha do RH. Pronto. E aí, o que vai acontecer? O grupo comercial vai ter acesso de leitura e escrita na minha pasta do comercial. Assim como o meu grupo do RH também vai ter acesso de leitura e escrita na minha pasta do RH. Porém, veja só, se esses usuários precisarem compartilhar arquivos entre si, o que vai acontecer? Eles vão precisar de uma pasta com acesso comum. Então eu vou criar aqui uma pasta agora chamada público. É muito comum, quando se fala de servidores de arquivos, a gente tem uma pasta público que é onde as pessoas conseguem fazer ali a troca de arquivos e todo mundo tem acesso. A gente precisa sempre frisar muito para os usuários que os arquivos importantes não podem ser salvos na pasta público, porque normalmente essa pasta ela tem um limite para que os usuários não comecem a colocar muitas coisas ali. E essa pasta também de tempos em tempos ela pode ser apagada também para não encher o disco aí do seu servidor de arquivos e quando alguém precisar salvar alguma coisa importante não conseguir. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar criar também um outro grupo. E esse grupo a gente vai dar um nome para ele de funcionários. Tá? E quem faz parte do grupo dos funcionários? Os dois usuários, tanto o Roberto quanto a Larissa. E o grupo dos funcionários tem acesso de leitura e escrita na pasta pública. Tá bom? Então, esse é o cenário que a gente vai montar agora e essas são as permissões que a gente vai atribuir e a gente também vai validar, tá? Fazer também alguns testes. Antes de iniciar também aí os nossos comandos, é preciso a gente fazer o entendimento das permissões
no Linux, porque ela muda bastante dos outros sistemas operacionais. Quando eu digo dos outros, dos sistemas do Windows, porque a maioria dos servidores baseados em Unix vão ter as mesmas regras para permissões também. Então, no Linux, o Linux tem uma estrutura de permissão bem parecida com isso aqui. E muita gente se assusta e se confunde, às vezes não entende o que tem. E a ideia desse vídeo é justamente a gente explicar o que significa e como a gente modifica e atribui essas permissões também. Esse tipo de permissão a gente costuma chamar de permissão de notação simbólica, tá? Que são utilizando aí essas letras. E aqui a gente tem esse exemplo, né? Por exemplo, aqui poderia ser uma pasta, aqui no caso é um arquivo, tá? Que a gente está mostrando aqui uma permissão e ele tem aqui, ó, RWX, aí tem R-X, R-. E esse exemplo ele pode ser dividido assim, ó. O primeiro caractere indica o tipo, tá? Então aqui nesse caso, esse primeiro carinha ele vai indicar para a gente o tipo. Aqui no caso eu tenho um traço, então pode ser um arquivo, pode ser um link simbólico. Se fosse um diretório, nós teríamos um D aqui na frente, tá? Ó, D para diretório e o L para link simbólico. Então, quando for link simbólico, vai ter um L aqui na frente. Quando for arquivo, vai ter só o traço, tá? Os próximos 3 caracteres aqui indicam as permissões do proprietário, ou seja, aquela pessoa que criou aquele arquivo. E também não necessariamente aquela pessoa que criou. A gente pode definir um proprietário padrão, né? Mas normalmente no Linux vai ser sempre a pessoa que cria tanto a pasta ou o arquivo, ela acaba se tornando o proprietário do arquivo ou do diretório. Os próximos 3 aqui caracteres que a gente tem são os caracteres que indicam permissões do grupo, né? Então ali, da mesma forma como a gente tem nas permissões ali, quando a gente vai fazer adicionar e a gente vê ali os grupos, né, que a gente criou na nossa última aula, essas permissões daquele grupo, ela fica bem nesse meio aqui, nesses 3 caracteres do meio, tá? E os 3 últimos aqui significa a permissão dos outros usuários, ou seja, mesmo que não seja o proprietário ou que não esteja adicionado ou incluso no grupo, os outros podem ter aqui uma outra permissão. E aí o que acontece? Quando a gente tem aqui o RWX, o que significa? O R é read, de leitura, né, que permite a gente ler aqui o conteúdo. O write vai ser de escrita e o X de execução, tá? Então é extremamente importante a gente ficar atento nessas permissões, porque, por exemplo, uma pasta ela sempre vai precisar de uma permissão de execução, diferente de um arquivo, a não ser que seja um arquivo executável, tá? Normalmente os arquivos apenas leitura e escrita basta, né? Você não precisa aqui dessa permissão de execução. Porém, se for um arquivo do tipo executável, você vai precisar dessa permissão, senão não é possível executar. E para a gente fazer as modificações das permissões no Linux, a gente usa o comando chmod. Então, esse é o comando que a gente vai utilizar bastante, tá? E aí tem notação simbólica, igual a gente falou, e a notação simbólica, o que acontece? Para fazer aquelas modificações, a gente precisa entender que cada letrinha dessa significa um conjunto daquele contexto de permissões. Então a gente tem o U, por exemplo, do proprietário e usuários, o G dos grupos, o O de outros e o A de todos, tá? Para isso, para a gente conseguir adicionar, remover essas permissões, a gente utiliza operações matemáticas de adicionar, tá? De remover aqui, de subtração, e também aqui o sinalzinho de igual que define também permissões. E um exemplo, utilizando ali o comandinho chmod, é isso, a gente vai fazer na prática, tá? Mas aproveitar aqui enquanto a gente está falando desse cara e tá fresco na memória, como que funcionaria? Se a gente colocar lá o comando chmod u, significa que eu estou dizendo que eu vou alterar a permissão do proprietário, tá? E qual que é o tipo? Eu vou adicionar, porque pode ver o meu sinal aqui e eu estou definindo uma permissão. E qual foi a permissão? Foi o X, que é a nossa permissão de execução, tá bom? E aqui você pode ver, agora eu estou removendo uma permissão de um grupo e é a permissão de escrita. E aqui da mesma forma estou definindo para os outros uma permissão de leitura. Quando chega no tipo de permissão de notação octal, aí às vezes as pessoas acabam dando um bug ali, né? Por quê?
Porque aí a gente começa a utilizar números, a gente sai daquela parte de utilizar notação simbólica que são baseados em letras e a gente entra nessa questão dos números. É muito mais comum, tá? Vocês vão ver muito em tutoriais, sempre quando vocês precisarem fazer troubleshooting, pegar às vezes tutorial de instalação de algum serviço no Linux, as permissões elas vão estar normalmente em notação octal, dificilmente vai ter ali o tipo de notação simbólica, a não ser que seja ali tipo normalmente instala e você precisa dar permissão de execução, às vezes num determinado arquivo, aí é bem mais simples você colocar ali em notação simbólica. E como que funciona a notação octal nos servidores Linux? Nós temos aqui 4 representações daquele RWX que a gente tinha lá em cima. Eu tenho o 4 que vale como leitura, o 2 que vale como a escrita e o 1 que vale como a execução. E como que a gente aplica isso lá nos nossos arquivos para definir as permissões? Para isso, a gente executa aqui, ó, chmod 755, o nome do arquivo. Quando eu faço isso, eu estou definindo essa permissão aqui. Agora, olha que interessante, né? Ó, 1, 2, 3, tá? Sempre de 3 em 3 aqui. Porém, eu defini aqui, ó, leitura, escrita e execução para o proprietário. E aí ele vale o quê? Ele vale o 7. Depois, no segundo conjunto aqui, eu defini leitura, não coloquei escrita e defini execução, que vale o 5. E aqui para os outros a mesma coisa também, apenas leitura e execução. Mas aí você deve estar se perguntando, Wilton, mas na sua tabela aí não tem nem o 7 nem o 5. Olha só que interessantíssimo que é o Linux, e o cara que fez isso foi genial. Então, se você pegar aqui, você está falando que você está atribuindo leitura, escrita e execução. Se eu fizer a soma aqui da leitura, da escrita e da execução, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. E depois eu estou falando que é apenas leitura e execução. Então, a leitura vale 5, a execução vale 1. 4 mais 1, 5. E aqui nos outros, da mesma forma, 5, 5. Olha aqui embaixo, nós temos, por exemplo, 6, 4, 4. E eu estou dizendo que o proprietário ele tem leitura e escrita e ele não tem execução, e o grupo e os outros apenas leitura. Então, se eu pegar aqui o 6, eu estou dizendo que é leitura e escrita. Leitura vale 4, escrita vale 2. 4 mais 2, 6. Depois eu estou dizendo que é apenas leitura 4 e 4. Então, esse é o tipo de permissionamento utilizando notação octal. É muito comum, tá? Em alguns lugares você vai achar até às vezes a tabela muito maior, que vai estar ali do 0 ao 7. Mas eu acho que não vale a pena, porque eu acho que confunde muito mais você decorar. Se você souber que esses quadros têm esses valores, quando você pode adicionar essas permissões, vale mais você fazer essa conta, que é muito simples, e você adicionar esse tipo de permissões. Chega uma hora que você já nem faz esse cálculo mais, isso já fica meio que gravado na sua memória. Depois, quando a gente faz ali todo esse permissionamento, a gente precisa fazer ali também, às vezes, modificar o proprietário. Porque muitas vezes, se eu criar um diretório, um arquivo com o meu usuário, tanto o proprietário quanto o grupo fica com o meu usuário, né? E ele já define uma permissão padrão para os outros. Para isso, a gente pode utilizar o comandinho show para fazer essa alteração, tá? Que é o chall aqui. O usuário e o nome do arquivo que altera o proprietário, e chgrp, né, que é o chgroup aqui, no caso para alterar um grupo de um arquivo ou diretório também, tá? E aí tem o setid. Esse cara aqui ele é bem importante, porque nesse caso que a gente está falando de criar um servidor de arquivo, a gente precisa definir ali, por exemplo, um tipo de herança nos diretórios, porque imagina que você cria o diretório do comercial e de repente quando eu entro ali, crio alguma coisa, a permissão fica para o meu usuário, tanto de escrita tal, e os outros só vão poder ler. Então o setgid ele vai nos ajudar com isso. E tem também o unmask, que ele vai permitir que a gente defina
um tipo de permissão que vai ser criado por padrão ali para os usuários, ou seja, para que quando o usuário cria um arquivo, ele não fique mais associado àquele usuário e por padrão ele já define ali uma permissão para aqueles arquivos. No caso, ele pode, por exemplo, a gente vai utilizar para remover a permissão dos outros, para a gente garantir que somente as pessoas que estão naqueles grupos e o proprietário têm acesso nesse diretório. Tá bom? Era muito importante falar isso, porque agora que a gente vai começar a digitar os comandos, vocês vão ver que a gente vai fazer de uma forma tão natural que essas coisas é somente quando a gente conhece, que a gente entende o porquê que aquilo está sendo executado. Então, bora lá, mão na massa. Bom, agora que eu já estou aqui com o meu terminal aberto, vamos começar as nossas verificações. Então, na nossa última aula, a gente criou o usuário Roberto, a usuária Larissa e também criamos os grupos do comercial e do RH e adicionamos esses dois usuários nesses grupos. Vamos ver se está desse jeito? Então, primeiro aqui, lembre-se, no CentOS é necessário a gente sempre utilizar o sudo para fazer a elevação de privilégio e se você estiver utilizando aquele servidorzinho, server 01, que é o servidor Debian, você precisa logar neste momento com o usuário root, porque o pacote do sudo não vem instalado por padrão no Debian, tá? Então aqui eu vou executar sudo. Vou fazer aqui um cat /etc /group, certo? Que é lá onde está o meu arquivo que diz todos os grupos que eu tenho criado no meu sistema operacional. E a gente pode ver aqui que a gente tem o grupo do RH e o grupo comercial também. E a gente já pode ver aqui que eu tenho nesse grupo tanto o usuário Roberto no grupo comercial e eu tenho um grupo aqui também, a usuária Larissa, no grupo do RH, tá? Vamos ver também se a gente tem esses dois usuários criados ainda, tá? Então, vou fazer aqui um sudo /cat, sudo cat /etc /passwd, que é o arquivinho onde ficam as informações dos nossos usuários. Então, eu tenho aqui o usuário Roberto, e o usuário Roberto, a gente pode ver aqui que ele tem até a home dele já está setada com a pastinha do comercial. E eu tenho aqui a usuária Larissa também, e eu já tenho setado aqui que a home desse usuário é a pastinha do RH, tá bom? Então agora, o que a gente precisa fazer? Vamos ver na nossa pasta home quais são as permissões que a gente tem. Então, ls espaço "-l" de list, tá? Porque ele precisa listar para que as permissões apareçam aqui, a gente consiga saber as permissões que estão definidas nessas pastas. Então a gente pode ver aqui que a nossa pastinha do comercial, eu tenho aqui, ó, olha aqui a primeira informação que eu tenho me dizendo que é do tipo diretório, tá? E aí depois eu tenho RWX, então eu estou dizendo que é leitura, escrita e execução. Eu tenho agora no grupo, eu tenho dizendo que é leitura e execução e nos outros também leitura e execução. E observa que o proprietário é o root e o grupo também associado ao comercial é o root, porque afinal eu criei com elevação de privilégio usando o meu usuário devinfra. E na pastinha do RH nós temos a mesma coisa, tá? Então agora, para a gente fazer essa alteração, primeiro vamos fazer aqui uma alteração importante. Vamos voltar os nossos usuários para que eles tenham as suas pastas pessoais, tá? Por quê? Porque ali é onde o usuário pode gravar tudo o que ele quiser antes de compartilhar com as outras pessoas, tá? Então, eu não vejo a necessidade de que esse usuário caia diretamente quando ele logar no servidor Linux na pasta do departamento. Para isso, a gente vai utilizar o nosso comandinho usermod, tá? Usermod. Aí a gente tem que fazer aqui o "-d", e aí eu vou fazer aqui, ó, /home /Roberto, e eu vou dizer que é o usuário Roberto, tá? Olha só, já deu certo aqui, vou fazer de novo sudo usermod "-d /home /Larissa, usuária Larissa, tá? Se agora eu fizer aqui, ó, um cat /home não, etc passwd, olha só,
a pasta home dos nossos usuários foi alterada, tá? Então agora ele voltou ali, o Roberto, quando logar, vai cair dentro da pasta do Roberto, e a Larissa, quando logar, vai cair dentro da pasta da Larissa, tá? Então, agora que nós já verificamos e conseguimos voltar esses usuários a usar as suas pastas como a pasta home, agora vamos criar, lembra que na nossa estrutura, além do comercial do RH, a gente ia ter algo que ia ser compartilhado entre esses usuários, que a gente chamou de funcionário. Então, primeiro, vamos criar aqui o grupo de funcionários, né? Ó, de novo, só para a gente ver aqui, eu não tenho, tá? O grupo funcionários criado, por isso que a gente vai criá-lo agora. Então é sudo group add funcionários. Ó, se a gente fizer aqui um cat barra etc barra groups, eu tenho aqui criado o meu grupo de funcionários, tá bom? Então, agora que nós já criamos esse grupo, o que a gente precisa fazer? A gente vai adicionar tanto o Roberto quanto a Larissa nesses grupos, porque ó, se a gente fizer aqui, ó, ID Roberto, olha só, o Roberto, ele faz parte apenas do grupo do comercial e também do próprio grupo do Roberto, que é o grupo de proprietário, tá? E a usuária Larissa, se a gente fizer aqui, ó, Larissa, groups, Larissa, a Larissa só faz parte do RH, tá? E também do proprietário Larissa. Pode ver que eu usei dois comandos diferentes que a gente utilizou também na nossa última aula, tá? Só para a gente ir praticando aí diversos comandos que às vezes trazem o mesmo resultado ou chegam na mesma conclusão. Então, para isso agora, para adicionar esses dois usuários no nosso grupo de funcionários, a gente vai utilizar de novo o nosso comando usermod, tá? E agora eu vou utilizar o menos "-g", tá? E aí eu vou dizer que é funcionários, o A de adicionar e o G de grupo, tá? E aí eu vou dizer aqui Roberto, e aí eu vou executar o mesmo comando e vou dizer que é a Larissa. E se eu fizer agora groups Roberto, olha só, agora o Roberto faz parte tanto do grupo do Roberto, que é o grupo de proprietário, do comercial e dos funcionários. E a Larissa, a mesma coisa, tá? Proprietário Larissa, RH e funcionários. Então, agora que a gente criou também o nosso grupo e já adicionamos nossos usuários, vamos criar também a pasta, né? Então eu vou fazer aqui, ó, sudo mkdir /home público, né? Que a gente definiu lá que a pasta ia chamar público no nosso diagrama. E se eu ver aqui agora as permissões que essa pasta tem, observa que ela vai ter as mesmas permissões das outras pastas. E agora a gente vai se concentrar em começar a fazer essas alterações utilizando o nosso comandinho chmod. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aí a pasta do comercial, vamos ajustar essas permissões, lembrando que quem pode ter acesso à pasta do comercial apenas os usuários que fazem parte do grupo do comercial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui um sudo chmod ou, certo? De outros. Vou fazer aqui menos porque eu quero remover a permissão. E quais permissões eu posso remover aqui? Eu posso remover tanto a permissão de leitura quanto a permissão de execução. Então eu vou colocar aqui o R e vou colocar aqui /home /comercial. Vamos ver agora como que ficou essa permissão /home. Olha só. Observa que depois que a gente executou o comando, a nossa opção de leitura dos outros, né, ela saiu, tá? Ou seja, se a gente fizer aqui agora sudo chmod outros menos x /home /comercial e eu fizer agora um sudo ls -l /home, eu removi agora todas as permissões dos outros usuários, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer isso
para a pastinha do público também, tá? Só que agora, olha só, pessoal, a gente vai começar a utilizar algumas combinações, tá? Então eu vou fazer aqui sudo chmod outros, tá? Vamos lá, outros, eu vou remover, e aí eu vou remover o que? O R, o tracinho já na leitura, na escrita eu já não tenho nada, e também a execução, da onde? Do home barra público. Olha só, barra home, já removi também essas permissões direto do diretório público, tá? Então, é possível você fazer isso de forma granular, remover uma permissão de cada vez, ou você também pode remover ela toda de uma vez. E o porquê que eu fiz isso? Porque muitas vezes você vai ver e fala assim, pô, eu quero remover apenas a permissão de escrita, né? Então é importante você saber que utilizando notação simbólica é possível você fazer dessa forma. Já utilizando o modo octal já é um pouco mais complicado, porque você tem que setar a permissão que já existe e remover a permissão que você quer. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente tem a pasta do RH para também fazer o ajuste de permissão. E a gente vai fazer utilizando agora o modo octal, tá? Então eu preciso aqui, ó, sudo chmod. E aí o que acontece? Eu vou dizer que é um set, porque se você observar eu já tenho aqui, ó, leitura, escrita e execução. Depois eu tenho apenas a leitura e a execução, então eu vou colocar aqui um 5. E agora eu quero remover a permissão dos outros, então eu vou colocar 0. Na onde? Home barra RH. Vamos ver como que ficou essa permissão? Barra home. Olha só, fiz a remoção dessa permissão. Observa que a diferença é que eu tive que setar ainda, passar qual era a permissão que eu tinha no grupo, tá? Porque senão ele ia também remover a permissão do meu grupo aqui e não ia ficar da forma como a gente queria. Então, essa é a única atenção que precisa ter quando for utilizar as permissões no modo octal, porque você precisa reapresentar a permissão que já existe e alterar apenas aquela que você quer alterar, tá bom? Então, agora que a gente já fez todo o tipo de permissionamento aqui dentro das nossas pastas, agora a gente vai ajustar essas permissões, tá? E aí o que a gente diz? Eu preciso tanto que o proprietário quanto o grupo tenha permissão full dentro dessas pastas. Para isso, a gente precisa então setar a permissão chmod 770, tá? Ou seja, eu quero que todo mundo possa ler, executar, ler, escrever e executar, os grupos também ler, escrever e executar, e todo mundo sem acesso. Na onde? No barra home, barra comercial, depois no barra público e depois no barra RH. Eu estou fazendo dessa forma agora para vocês verem também como é importante utilizar atalhos e também para nossa aula não se estender tanto, porque eu acho que o conceito principal aqui a gente já conseguiu passar, tá? E aí o que a gente vai fazer? Vamos ver como que ficou nessa permissão? Olha só, agora tanto o proprietário quanto os grupos já têm permissão full aí de leitura, escrita e execução dentro dos diretórios, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Olha só, vou aqui abrir de novo meu Hyper-V, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu vou fechar aqui para facilitar um pouco, tá? Para quem tá vendo, porque esse cara aqui a gente não consegue alterar o tamanho da fonte. Então eu vou fazer aqui um logout, tá? Ou seja, estou deslogando com o usuário devinfra. Eu vou deixar aberto aqui o terminal porque vai ser importante para a gente validar aqui algumas questões de herança que a gente vai fazer agora. E para que você consiga entender, eu vou logar aqui com o usuário Roberto. Tá? E agora observa, o usuário Roberto caiu dentro da home Roberto. Se eu fizer aqui ls-l barra home, vai aparecer ali todas as pastas. Se o usuário Roberto tentar acessar a pasta do RH, o que vai acontecer, pessoal? Vai conseguir ou não?
Não vai, porque os outros a gente tirou, ele precisa fazer parte desse grupo. Se a gente tentar acessar a pastinha do comercial, ele vai conseguir? Também não vai conseguir. E o porquê que ele não vai conseguir, pessoal? Porque apesar da gente ter alterado aqui as permissões, a gente não alterou os grupos, né? Se você olhar aqui, os grupos ainda são os mesmos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar aqui a nossa permissão agora dos grupos para essas pastas. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquele comando chgroup, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, sudo chgrp. E aí eu preciso dizer qual que é o grupo. E vai ser o comercial. Na onde? No /home /comercial. ls espaço -l /home. Olha só agora o que aconteceu, tá? Utilizando aqui o comando chgrp ou chgroup, né? A gente fez a alteração do grupo das nossas pastas. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui agora pro RH na home RH e vou fazer aqui a mesma coisa. Só que agora, olha aqui que interessante, hein? Qual que é o grupo? Funcionários. E qual que é a pasta? Home /público. E se eu fizer agora ls-e /home, já alterei. Então agora o comercial, o grupo é o comercial, os funcionários na pasta público e o RH na pasta RH. Qual que é a permissão que esses caras têm aqui, quem tiver dentro desse grupo? Leitura, escrita e execução. Vamos lá? Vou abrir aqui de novo meu Hyper-V. E agora, se eu tentar acessar a pasta do comercial, olha só que lindo, hein? Consegui acessar, ó, pwd /home /comercial. E se eu tentar acessar a pastinha do RH, o que vai acontecer? Acesso negado, porque o meu usuário Roberto ele não faz parte do grupo do RH. E se eu tentar acessar a pasta público, também consigo, porque essa pasta ela é comum para todos os usuários. Porém, olha só que interessante agora, o que vai acontecer dentro da pasta pública? Eu vou criar um usuário, um arquivo, com o usuário Roberto, chamado vendas.txt, tá? Criei esse arquivo e olha só, se eu fizer aqui ls, espaço -l, /home, /comercial, comercial não, público. Ó, pessoal, deu acesso negado porque os outros não têm permissão, tá? E eu preciso ser root, tá? Eu preciso ter aqui para acessar o público, eu preciso ser o proprietário, que é o root, ou fazer parte dos funcionários. Meu usuário DevInfra não faz parte, então eu vou fazer elevação de privilégio para conseguir acessar. E olha só o que aconteceu agora. Ele setou aqui a permissão de leitura e escrita, tá? Para o proprietário, leitura e escrita para o grupo e apenas leitura para os outros. Então, logo, pode ver Roberto, né? Porque o próprio Roberto criou aqui esse arquivo. E aí, o que acontece? Vou sair aqui do usuário Roberto, vou logar aqui com a usuária Larissa. Ó, pwd caiu ali no /home /larissa cd, né? /home /público. Ela conseguiu acessar perfeitamente. Agora, se a minha usuária tentar escrever nesse arquivo, olha só, escrevendo no arquivo, no vendas, não vai conseguir. Só que isso deveria acontecer? Obviamente que não, porque a ideia aqui é compartilhar o diretório. Então, o outro usuário ele também precisa conseguir escrever nesse arquivo, né? Assim como dentro da pasta do comercial, todo mundo que fizer parte ali do grupo precisa ter leitura, escrita e execução. E olha só que interessante, né? Porque lá dentro na pasta do público, a gente definiu
que todos os funcionários podem ter acesso, mas pode ver, quando o usuário Roberto criou, ele ficou como proprietário e ele ficou como grupo. É aí que entra o SetID e o Unmask, tá? Então vamos lá. Para a gente conseguir agora consertar isso, a gente vai utilizar aqui o SetID, tá? E para isso a gente vai executar aqui, ó, sudo chmod grupo. Vou adicionar um S de SetID na onde no /home/público, tá? E aí o que mudou, Wilton, agora de permissão? Nada, tá? Ó, pode ver aqui, ó, se a gente pegar aqui o comercial, nada mudou, o público, né? Nada mudou. E se eu pegar aqui e listar também o que tem dentro do home público, ainda a permissão continua a mesma. Por quê? Porque já foi criado, né, esse arquivo. Então ele não acaba que eu não consigo fazer essa herança da permissão. Mas vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui de novo. Olha só agora. Com a usuária Larissa, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado rh.txt. Vamos ver a permissão que ficou agora? Olha só que interessante, hein? Ó, ls espaço sudo, né? ls espaço -l /home/público. Olha só, antes de eu ter feito o SetID, quando o Roberto foi lá e criou o arquivo de vendas, ele era o proprietário e o grupo também era o grupo do Roberto, né? Agora, com a Larissa, olha só o que aconteceu. Eu criei um arquivo, ela como proprietária, porque foi ela que criou, mas o grupo já é o grupo de funcionários. Então o SetID ele faz isso, ele define essa herança para que sempre quando eu tenho um diretório que é de uso de um grupo, tudo que seja criado dentro desse diretório pelos usuários que fazem parte do grupo, todos os outros usuários também têm. Então é por isso que a gente chama de herança, tá? Porém, olha só que interessante, né? Ele deu aqui uma permissão de leitura e escrita e leitura para o proprietário, para o grupo e para os outros, né? É claro que aqui a gente está falando que na pasta a gente já tirou a permissão dos outros, então não conseguiria. E aqui também, se tivesse arquivos de... Se criar um diretório também, vamos criar um diretório, vamos ver... Se a Larissa vir aqui agora e fizer ó, mkdir rh folder, né? Vamos ver aqui a permissão que ficou. Olha só, também ficou com a permissão aqui, só que todo mundo vai poder entrar ali e executar também, tá? Mas, afinal, se eu pegar agora e fosse fazer um set do unmask, o que ia acontecer? Por padrão, eu poderia dizer para que ele não tivesse essa permissão, tá? Então, o unmask ele só vai servir para isso, para que eu defina uma permissão padrão assim que algo seja criado dentro desse repositório. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar, né? Nada melhor do que testar. Então, vamos pegar aqui, ó, echo RH da Larissa. Vou jogar isso dentro do rh.txt, tá? E se eu fizer aqui agora um cat rh.txt, RH da Larissa. Vou fazer aqui um logout e agora vou logar novamente com o usuário Roberto. cd/home/público. Olha só, se eu fizer aqui agora um cat rh.txt, RH da Larissa. E se o Roberto também quiser falar assim, o comercial do Roberto. Na onde? Lá no rh.txt. Olha só, não deu erro, tá? rh.txt. Então foi
conseguimos escrever com os dois usuários também nesse arquivo. Se eu tentar acessar agora a pastinha do RH, também consigo, porque as permissões já foram herdadas aqui, tá? E para resolver o problema, infelizmente, o usuário Roberto, ele precisa remover o arquivo de vendas e recriar, porque as permissões foram atribuídas após a criação do arquivo. Então, se a gente listar lá de novo, olha só agora que o próprio usuário Roberto criou, as permissões também agora para todos os funcionários já foram atribuídas, tá bom, pessoal? Então, extremamente importante vocês ficarem atentos com a questão de permissão do tipo notação simbólica, do tipo notação octal e também o setID para que você consiga fazer herança dos arquivos e diretórios criados dentro das pastas que você quer compartilhar no Linux, tá bom? Então, para arquivos, diretórios e permissões, é isso que a gente tinha para falar nessa aula. É um conteúdo bem denso, tem bastante coisa, mas tenho certeza que se você praticar, todas as dúvidas vão ser sanadas. E lembre-se, se você tiver mais dúvidas, a gente tem um canal no Discord, que tem um link aqui na descrição, onde você pode tirar suas dúvidas, mandar prints também, porque às vezes fica mais fácil da gente entender os erros que você está encontrando aí do outro lado. E também deixa aí o seu like no nosso vídeo. E se você gostou também, se inscreve no canal. A gente vai estar postando toda semana uma aula nova. Depois de Linux também vão ter outros conteúdos que a gente vai continuar, porque a ideia aqui é formar sysadmins profissionais que realmente conheçam desde essa base para que consiga avançar e evoluir na carreira de tecnologia, tá bom? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.